dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, um ótimo sábado a todos, um ótimo início de mês de fevereiro, que Deus os abençoe. Estou feliz com o Senhor, quero agradecer a você pelo incentivo, pela possibilidade, pelas mensagens, pelas críticas, isso é bom, viu, meu irmão? Vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua presença, pela nutritura, pelo alimento, pela família que me deu, a família de sangue, também a família das redes sociais, Pai. Então, bênção que eu coloco no meu caminho, Pai. Perdoa meus pecados, as minhas falhas, minhas transgressões, por alto pensamento, ignorância que eu fiz, que eu posso agradecer ao Senhor, Pai, perdoa-me, Pai. Pai, fala conosco hoje, Pai, no livro do profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 7. Também no livro de 1 Reis, no capítulo 16. Em purificação, para conforto, seja feita a vontade do Senhor, não a nossa. O Senhor Espírito quer falar, que quer falar, não que nós queremos ouvir, tá? Amém. Irmãos, livro do profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 10. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui. Aqui Deus está falando com você que lidera, você que é a cabeça da casa, é um pai de família, uma mãe de família. Se nós guardarmos o caminho do Senhor, andar conforme as ordenanças dele, nós julgaremos a casa de Deus. Também guardaremos os atos dele, guardaremos os utensílios da casa de Deus. E ele nos dará lugar entre os que estão com ele, entre os santos. É por isso que muita gente fala que não acredita no arrebatamento da igreja, eu creio. Porque é uma promessa. Quando Deus fala assim, o Senhor. Quando ele fala eu, é ele falando, através do profeta. Quando ele fala também de darei lugar entre os que aqui estão, que estão com ele, entre os anjos, entre os que já dormiram, afinal, os que estão lá com ele descansando, até o dia de juízo. Uns para a condenação e outros para a glória de Deus. Então, eu creio no arrebatamento, eu creio na promessa do Senhor. Eu creio na santa cidade, onde não há luta, não há dor, não há dor, não há pranto, só alegria. Onde nós passaremos a nossa eternidade, louvando o nome do nosso Deus. Como está escrito no livro de Apocalipse, os anjos, 24 horas cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Eu creio nessa promessa. Isso se nós observarmos a palavra do Senhor, escutarmos, ouvir o que ele tem nos ensinado, e seguir os estatutos, os mandamentos e os juízos dele. Essa é a palavra do Senhor, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, versículo 7. Vamos agora para o livro de 1 Reis, no capítulo 16, onde os reis erraram muito, quem não erra nenhum. E Deus não estava satisfeito com eles, apesar da promessa que Deus fez a Davi, mesmo a descendência de Davi, e ele estava errando. E aquele reino, a ficou dividida em 10, né? A 10 tribos estava ainda pior, idolatrando, servindo a outros deuses, esqueceu de Deus. E Deus, nós vamos ver que no livro de Reis, no livro de Crônicas também, os profetas, que Deus veio para falar com todos. Baasa, no capítulo 16, versículo 1 diz, profecia que é um profeta, contra Baasa e Judá. Baasa e Judá é da descendência de Davi, mas que andou errado.
Então Deus manda o profeta Jeú profetizar contra a casa dele. O que iria acontecer. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Asa, rei de Aías, começou a reinar sobre todo Israel. Em Tira reinou 24 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. E andou no caminho de Jeroboão. E no seu pecado com que tinha feito pecar Israel. Jeroboão é o filho de Salomão, primeiro rei, depois de Salomão, que andou errado. Andou na idolatria, no pecado. Então aí ele morre, o filho dele, Baasa, reina no lugar dele, mas só faz o que não era agradável. Então veio a palavra do Senhor a Jair contra Baasa, dizendo: porquanto eu levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar o meu povo Israel, irritando com o teu pecado. Eis que traria descendente de Baasa, o desejo da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, que morrer a Baasa, a cidade dos cães comerão. E o que dele morrer no campo, as aves do céu comerão. Quanto ao mais os atos de Baasa que fez, e o seu poder, porventura não está escrito no livro das coisas de Israel. E Baasa dormiu com seus pais, foi sepultado em Tira, e ela sepultou em seu lugar. Reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor, intermédio do poeta Jeú, filho de Anã, contra Baasa e contra a sua casa. Isso todo o mal que fizeram aos filhos do Senhor, aos olhos do Senhor, e tanto com a obra das suas mãos, para ser como Jeroboão, e por isso ferida. Nós vemos que os reis que foram depois de Davi, Salomão, todos eles erraram, irritando o Senhor. Outro dia uma pessoa me perguntou se Deus ele castiga. Falei, claro que castiga. Você castiga seu filho, no caso eu castigo. Então Deus castiga, você também, nós somos filhos dele. A palavra do Senhor diz que Deus castiga e corrige aquele que ele toma como filho. Então se nós somos filhos de Deus, ele nos corrige, ele nos aceita, porque ele nos ama. Uma coisa, a pessoa que não tem, eu não sei o que, conhecimento eu creio que ele tem, que ele é uma pessoa muito sábia, mas não tem conhecimento da Escritura, ele erra, e muitas vezes você não guiar, ele leva você a errar. Essa mesma pessoa, uns tempos atrás, alguns anos atrás, ele me fez para queimar da fé, através do milagre de Jesus Cristo. E eu comecei a questionar. Aí eu peguei para os evangelhos e comecei a me questionar. Foi até o momento que eu vi que ali que não era de Deus, era de homem, era o Satanás usando um irmão meu, mais velho. Aí eu repreendi. E graças a Deus, toda a dúvida que eu tinha, toda certeza que ele pôs aquela seta, foi repreendido e Deus tirou toda a dúvida do meu coração. Nós, mesmo estudando, lendo a palavra de outro dia, escutando ministrações, nós erramos, nós fraquejamos. Jesus Cristo diz: orai e vigiai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. É a fraqueza da carne, é a cobiça do homem, olhando as coisas da carne, esquecendo do Espírito. Então, às vezes nós andamos assim, nós morremos espiritualmente. Mas graças a Deus, Ele me deu força e sabedoria. E eu comecei a entender. E eu vejo hoje esse mesmo rapaz, irmão meu, ele sempre vem questionar. E eu falo, pai, agora na quinta-feira, rapaz, você não pode estar questionando a Deus, não. Você tem que obedecer. Ele te deu uma escolha. Ele não obriga nada, ele não vê você obedecer, mas você crê, você diz que você tem que obedecer. É você mesmo que se obriga. Tem que vigiar. No versículo 8 até o 20 diz assim: a conspiração de Zinri.
No ano 26 de Asa, rei de Judá, ela Abidibada começou a reinar em Tiro. Sobre Israel reinou 2 anos. Dizia seu servo que Abiscal conspirou contra ele, estando ele em Tira, bebendo, embriagando-se em casa de Asa, mordomo de Tiro. Entrou, pois, e o feriu, e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu toda a casa de Baasa, e não deixou homem algum, nem seus parentes, nem seus amigos. Assim destruiu toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério do profeta Jeú contra o Baasa. Por todos os pecados de Baasa e dos pecados de Elá, seu filho, com que fizeram pecar Israel, irritando o Senhor Deus de Israel com a sua vaidade. Muitas vezes a pessoa pensa que a sua vaidade, você se embelezar demais, você não agrada. Quando você é muito vaidoso, a vaidade faz a gente querer ser maior ou igual a Deus. E por isso que o Lúcifer foi lançado no abismo. Ele queria ser igual a vaidade, não querer obedecer. Então, por isso, por causa da vaidade do reinado de rei, Deus lançou ele fora. E nós vamos ver que durante os reis, todos, a maioria desagradou. Quando começava bem, terminava mal. Versículo 21 até o 28, honra invencível de rei. Então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginat, para fazer rei, e a outra metade seguia Honre, mas o povo que seguia Honre foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Ginat. Tibni morreu e Honre reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Honre começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tira reinou 6 anos. E de Seme comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata e ficou no monte que chamou o nome da cidade, que ele ficou o nome de Seme, Senhor dos montes de Samaria. E fez homem o que era mal aos olhos do Senhor. E fez de todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também os seus pecados, porque tinha feito pecar Israel, irritando ao Senhor, e Israel com a sua vaidade. Quanto ao mais usasse honra o que fez, ao seu poder, que manifestou porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel, onde dormiu com seus pais por sepultado em Samaria, Acabe, seu filho, em no seu lugar. Nós vemos aqui que todos os reis foram maus, foram perversos, foram idólatras, não seguiam os estatutos, como nós lemos aqui, né, no livro de Zacarias, de obedecer e andar nos caminhos do Senhor, obedecendo os mandamentos. Então, nenhum deles fazia isso. Por isso, Deus ia tirar, mas o reinado, o trono de Davi continuou, porque foi promessa que Deus fez a Davi. E o que Deus fala, Deus não mente, Ele não arrepende. Por isso nós devemos ter sempre a mente de Deus no nosso negócio, na nossa família, para que nós nunca se arrependêssemos. Não errar, para que nunca não precisar se arrepender. Mas, como Jesus Cristo, o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. É a nossa carne, a nossa mente, que ainda está presa nessa Babilônia, que nos faz errar, nos faz pecar contra o Senhor. E Deus se irrita com o nosso pecado, com a nossa falta de zelo, nossa falta de compromisso.
versículo 29 até o 34, Acabe reina e casa com Jezabel. Agora nós vimos um rei que praticamente não reinou, quem reinou foi Jezabel. Uma mulher que se dizia profetisa, uma mulher que vivia, adorava outros deuses, e fez um descendente de Davi, Acabe, errar. E fez o povo errar. Porque, irmão, quando o líder erra, os mais baixos, os menores, ele acha melhor errar. Que é melhor. São atalhos que os homens tomam. Então, ao invés de Acabe buscar o Senhor, ele achou que seria mais fácil dar ouvido a essa mulher que era idólatra, adorar outros deuses, adorar estátuas, que não podia fazer nada do que ir no monte de onde estava a arca e adorar a Deus. Ele achava mais fácil. E nós, muitas vezes, achamos mais fácil no comodismo do nosso lar, deitado na cama ou sentado no sofá, ou na cama orar a Deus e querer aprender. Nós não queremos mover um passo para aprender o que Deus está ensinando. Nós achamos mais fácil ficar na nossa casa e ligar para o irmão, pedir uma oração, para a irmã, ou ficar assistindo uma televisão, uma novela, do que ir na casa do Senhor para abençoar e ser abençoado, para dar e para receber. Não que Deus é Deus que troca, mas quando nós damos o melhor para nós para Deus, Ele está trabalhando a meu favor. Ele fala contigo, que cura, que salva. Então, Acabe se acomodou. Talvez seria um rei fraco, não tinha sabedoria para reinar. Então ele deixou que Jezabel fizesse a vontade dela, a vontade dos demônios. Por isso, Acabe teve que entrar como Jezabel. O versículo 29 até o capítulo 34, Acabe reina em casa com Jezabel. E Acabe, filho de honra, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de honra, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de honra, o que era mal aos olhos do Senhor, mas os que todos foram antes dele. E sucedeu que, como que fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filho de Etbaal, rei de Sidônia, e foi e serviu a Baal e se curvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, e afundou e morrendo. Segub, seu último, pôs a sua porta, com a palavra do Senhor, que fará pelo ministério que José fez de mim. Nós temos que estar, irmão, inteirados da palavra do Senhor. Nós vimos uma profecia que Josué, lá na ilha de conquistar na terra prometida, quando ele destrói Jericó, ele lança a profecia: maldito que edificar sobre essa cidade. E a maldição veio sobre um dos filhos veio sobre Abirão, filho da descendência de Acabe. Até então, para edificar ali as portas de Jericó, não apareceu ninguém, mas a maldição foi lançada, ela estava ali. Porque o que você fala, em nome do Senhor, ele vai permanecer. E ali com a ordem que Deus deu a José, ninguém construirá sobre Jericó. E Abirão, quer dizer, ele edificou, e a maldição veio sobre ele. Toda a sua casa foi destruída.
Então nós temos que estar sempre atentos ao que Deus está falando conosco. Não precisa ser na igreja, não precisa ser ligar para ninguém. A voz do Senhor é quando você abre a Bíblia. Ele está falando com você. Tudo que nós lemos até agora, do versículo 1 até o 34, Deus está mostrando para nós que nós não devemos errar, porque Ele ira contra o nosso erro. Ele vai nos castigar, porque Deus é um Deus de amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é paz, mas Ele também é guerra. Então todos os mandamentos, todos os ensinamentos que estão na Bíblia, é para que nós não erramos. Para que Deus não venha se lançar sobre nós no momento da ira dele. A palavra do Senhor diz que a ira dele é só um momento, mas a misericórdia dele é eterna. Tudo, irmão, é a ira do momento. Você observou quando um homem está irado, ali ele fica cego. Ele mata, ele destrói a família. Essa é a ira do homem. Mas a ira de Deus não é assim, mas ele ira. E na ira dele muitas vezes ele machuca. E se ele te machuca é para te consertar. Se ele destruiu esses reis, ele foi para consertar o povo que ele escolheu. Não foi maldade, foi amor pelo povo que ele escolheu, pelos humildes, pelos pequenos. Porque os grandes eram cobiçosos, eram maldosos, não obedeciam, eram desobedientes. Então o castigo que vinha... E sabe por que o castigo vinha sobre os grandes e caía sobre os pequenos? Porque os pequenos seguem os grandes. Nós, como pequenos, achamos melhor quando o nosso... Vamos para a igreja, na escola, vamos tirar um líder. Onde o nosso líder erra, para agradar, e nós achamos melhor errar também do que andar em retidão para agradar a Deus. O homem acha, no caso aqui as leituras, melhor agradar o homem do que agradar a Deus. É aí onde vem a nossa derrota. Aí vem onde vem o fim de tudo. Que Deus abençoe. Meu tempo está esgotando, vamos orar hoje o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa nossa dívida, perdoa nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Porque teu reino, o poder e a glória. Para todos sempre. Amém. Irmãos, a volta de Jesus Cristo está próxima. Ele virá. Ele virá para levar aqueles que estão preparados. Que nós estejamos preparando para o grande dia que Jesus vier buscar eu a você. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz de Jesus Cristo. Um abraço, irmão Góis. Bom final de sábado. Um final de semana abençoado. Um feliz mês de maio, abençoado. Esse mês de maio é para minha alegria. Tem o meu aniversário, tenho das 2 filhas mais velhas. E eu estou esperando um neto, caçula da família, que virá no mês de maio. Que Deus abençoe. Um abraço, irmão Góis.